Agora, temos uma última pergunta aí nessa rodada em relação ao saneamento. Não, depois tem da plateia ainda. Mas em relação ao saneamento básico, que é um dos pontos aí dos gargalos que temos na infraestrutura, toda essa discussão em relação à participação também do setor público, de modelos regulatórios, a situação das estatais, como resolver esse gargalo? Veja, a primeira grande questão é o financiamento e as coisas do exotismo da política brasileira nesses tempos esquisitos. Para saneamento básico, hoje está sobrando dinheiro no Brasil e no mundo. Parece um exagero o que eu estou dizendo. Mas, assim, CARF, Banco Mundial, BID, eu fiz com dinheiro do BID. Eu peguei Fortaleza com 13% dos domicílios e entreguei com 64% dos domicílios com dinheiro do BID. E, assim, dinheiro que é 6 anos de carência, LIBOR mais 2, LIBOR mais 3, 20 anos, 25 anos para pagar. A questão da regulação, nós precisamos avançar, e eu pretendo fazer isso interativamente com os setores todos envolvidos, que basicamente são 2 setores que se interessam de forma apaixonada e não sentam para conversar, porque a política brasileira perdeu o sentido. É o corporativismo das companhias de água e esgoto, não é, que temem muito que a iniciativa privada lá chegando, né, faça a selvageria da reforma trabalhista valer também para eles, e o empresariado que corretamente reclama das perversões e tal. Mas nós temos que entender com a nossa inteligência. A Rocinha é um bairro, diz que é a maior favela, ela fica do outro lado da rua de São Conrado, que é a maior renda per capita, provavelmente, do Brasil. E esse saneamento básico só funciona se for tudo junto, porque o vibrião da cólera não obedece à faixa de pedestre, né? E aí o que acontece na história brasileira que os militares fizeram? Subsídio cruzado, em que você cobra uma tarifa um pouco acima das rendas mais altas para fazer uma tarifa social nas outras. É a única fórmula que a gente tem de permitir que a iniciativa privada entre. Mas o que tem feito o Brasil? A BR-116 é a Dutra. Então ela nasce em Fortaleza e termina no Rio Grande. Quando ela vira a Dutra, é o maior fluxo de tráfego do Brasil. Aí você privatiza. Quando ela vira Regis Bittencourt, que é São Paulo, Curitiba, aí você privatiza. E aí está tudo certo. Mas ela lá em Cabrobró e Salgueiro, entre Cabrobró, Pernambuco e Salgueiro em Pernambuco e Cabrobró, Pernambuco e Governador Valadares, ela está sem patrocínio. Por quê? Porque os militares faziam subsídio cruzado. Não é nem a esquerda brasileira que fez, faziam subsídio cruzado porque nós temos uma sociedade brutalmente desigual. Vamos pegar os aeroportos. O Brasil tem 78 aeroportos administrados pela Infraero. Nós temos 8 que dão lucro. O que faziam os militares? Pegavam o lucro dos 8 e compensavam com uma tarifa razoável, né, o aeroporto de Petrolina, o aeroporto de Juazeiro do Norte, o aeroporto de Macapá, o aeroporto de Boa Vista, o aeroporto de Rio Branco, o aeroporto de Ariquemes, o aeroporto de Vilhena, etc, etc. Resultado, nós estamos privatizando todos os que dão lucro e estão ficando para o Tesouro sem fonte de financiamento, a defasagem. Então, em saneamento, eu acho que a grande contribuição que eu posso dar é juntar os 2 grupos de interesse mais ativos nesse assunto, pegar a universidade e as melhores práticas internacionais para a gente tratar nossas paixões ideológicas, preconceitos, interdições, por uma coisa razoável, inteligente, e formular projetos. Porque na Constituição brasileira, deixa eu terminar, é uma frase só, na Constituição brasileira, essa é uma institucionalidade municipal. Então, os militares forçaram a mão para os estados pegarem concessões, e alguns municípios fizeram concessões, mas não é o razoável. No Brasil, segue sendo ainda municipal. O resultado prático disso é que os municípios não têm capacidade nem de formatação de projeto, eu vou criar uma unidade de projeto no Ministério do Planejamento no Brasil, e não tem capacidade também de acessar essas fontes alternativas de financiamento, que, volto a dizer, para saneamento, por causa da sua interação com a questão ambiental, é o dinheiro mais folgado que eu conheço que existe no mundo. Todos eles. Para a gente buscar 150 bilhões de dólares por 4 anos, eu não vejo dificuldade nenhuma. Falando para vocês com a minha experiência. Perfeito. Agora nós vamos passar as perguntas.